aluna do segundo ano do ensino médio e eu criei esse canal para tentar ajudar vocês, né, a entender a questão da literatura no ensino médio, a literatura que cai no Enem. Então eu vou começar uma série de vídeos com os assuntos mais cobrados no Enem, vistos de uma maneira mais aluno para aluno, né, de uma outra perspectiva, para que vocês consigam entender pelo menos de muitos assuntos que a gente tem que entender até os vestibulares e até o Enem. Então espero conseguir ajudar vocês. E a minha especialidade vai ser falar sobre literatura, que é uma matéria que eu amo muito e que muitas pessoas têm trauma. Então as pessoas acham que literatura é uma coisa chata, que literatura, sabe, fica lá amassando barro, porque leu Machado de Assis no 8º ano, ficou traumatizado. Eu entendo, gente, eu também passei por isso. Mas a gente tem que entender que a literatura, ela é muito mais do que isso e que ela pode ser uma coisa muito legal, uma coisa muito fácil. Então eu vim aqui ajudar vocês, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que é a literatura. Então vamos lá, vamos definir o que é a literatura. A literatura, assim como a arte, que já teve definições como tipo assim, a arte é a representação do que é belo, tá? Mas o que é belo, né? Então a literatura, ela também teve várias definições, né? Lá na Antiguidade Clássica, o Aristóteles falou pra gente que a literatura era mimese, ou seja, a imitação da vida por meio das palavras. Então a literatura era a arte da imitação por meio das palavras, né? Então ele falava até que nós poderíamos aprender com as histórias que nós líamos, né? Então determinada personagem lidou dessa maneira com essa situação, então vamos lidar dessa maneira com essa situação. O Aristóteles acreditava nisso. E ele também é muito legal ressaltar que ele também foi muito importante dentro da literatura, por exemplo, que ele foi a primeira pessoa a dividir os textos em gêneros, né? Gênero épico, dramático e o lírico. Então, o Aristóteles foi muito importante. Mas, surgindo então, dando uma definição de literatura de acordo com o Aristóteles, vamos colocar aqui que é a mimese do Aristóteles, a imitação da vida, né? A arte de imitar por meio das palavras. E uma coisa que eu não falei no começo do vídeo. Todas as aulas eu vou fazer em formato de mapa mental, para que vocês consigam ter esse conteúdo de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais resumidinha, assim, uma maneira diferente, que vocês consigam entender de uma outra perspectiva. E outra coisa, a gente pode falar também que a literatura é a arte, né, de lidar com a linguagem de uma maneira poética. Então, a literatura utilizada de maneira poética. Então, a literatura não, a linguagem. Então, a linguagem utilizada de maneira poética. Então, a linguagem não para comunicação, a linguagem não para um texto científico, por exemplo, a linguagem para divertir, a linguagem para entreter, a linguagem como forma de um incentivo à reflexão sobre o mundo que nós vivemos, tá? Então, a linguagem é utilizada de uma outra forma. Ela é utilizada como mimese, ela é utilizada como reflexão, tá? Então, essa é a questão da literatura. E falando de literatura e falando já, como eu falei, da questão da linguagem, né, algo mais objetivo, vou falar sobre os textos literários e os textos não literários. Textos literários e os textos que a gente chama de textos não literários. Muitas pessoas sabem já o que é um texto literário, o que é um texto não literário, mas nunca é demais ressaltar. Os textos literários, eles vão trazer 3 pontos. Os textos literários, eles trazem uma linguagem conotativa, eles trazem pessoalidade e também trazem a questão do subjetivismo, palavra grande, palavra bonita. E os textos não literários, eles são totalmente o contrário. Ou seja, trazem uma linguagem denotativa, eles vão trazer uma impessoalidade, eles são obrigados a serem impessoais, então impessoalidade. E eles vão trazer objetivismo. Vamos explicar cada um desses pontos. Então, os textos que são literários, a linguagem conotativa é aquela linguagem em que ela não tem compromisso com o real significado que ela tem no dicionário. Como assim? Bom,
Pão dentro do texto literário, ele pode significar um monte de coisa. Pode significar que o pão é como o coração que bate e aí ele faz a forma, enfim, viajando. Mas é a função do texto literário, é você viajar, é você abstrair, fugir da realidade, assim como os românticos. E os textos não literários, eles trazem a linguagem denotativa. Esse D significa dicionário. Linguagem está no dicionário. Pão, no texto não científico, no texto não literário, cai uma caneta, no texto não literário é pão, não tem outro significado. Porque ele não pode atribuir outro significado, ele tem que ser objetivo. Então, já pulando aqui, o objetivismo. Ele tem que ser objetivo naquele que ele está falando. O texto científico não pode ser subjetivo, ele não pode fugir da realidade, ele não pode dar uma segunda interpretação. É aquele ponto, é 15 ml de ácido sulfúrico. E é isso. E os textos literários, eles são subjetivos. Ele não tem compromisso com a realidade, ele não tem compromisso que aquilo que ele está te falando é real. Ele não tem compromisso em realmente dizer que o amor é fogo que arde sem se ver. Você pode entender que o amor é 1 milhão de coisas, mas pro Camões era fogo que arde sem se ver e acabou. E os textos literários trazem pessoalidade, trazem a visão do autor. Como eu disse, para o Camões, o amor realmente é fogo que arde sem se ver. Para você, o amor pode ser uma coisa totalmente diferente. Mas o que está em jogo é o compromisso que o leitor tem, o compromisso que o autor tem com ele mesmo. Ele está querendo falar aquilo e você interpreta da forma que você quiser. E eu acho que, na verdade, é isso o legal dos textos literários. É não ter uma coisa fixa, não ter uma interpretação fixa. Cada um entende de uma maneira, sabe? E os textos não literários, eles trazem uma impessoalidade, ou seja, um texto jornalístico. O repórter ele não vai poder falar assim, eu acho que quem matou fulano foi ele. Não, ele não pode falar, ele tem que apresentar fatos e quem depois vai também anunciar quem matou fulano vai ser, a partir de uma investigação policial, por exemplo, vai se dar aí o culpado do crime. Mas o repórter, ele não pode falar, o William Bonner não pode falar que ele acha que foi, entendeu? Não pode. Então, é um texto que a gente fala que é impessoal, não traz a pessoalidade, não traz o que o autor está pensando, né? O achismo dele. Ele tem que trazer fatos e quem vai interpretar isso vai ser o leitor, né? Ou quem vai ler isso vai ser o leitor. Em contrapartida, o texto literário, o leitor também tem um papel muito importante, mas de entender e da maneira que ele quiser entender. Bom, gente, terminada a parte do que é a literatura, agora nós vamos falar do contexto de produção de uma obra literária. Então vamos lá. Contexto. Como assim contexto, Gabi? Uma obra literária, ela não vai surgir no vácuo, ela não vai surgir, entendeu? Até no vácuo existe um contexto para que determinada obra exista. Mas esse contexto, ele vai querer dizer, referenciar a sociedade em que aquele texto foi produzido, o autor, os costumes que ele tem. Então, esses pontos, né, que devem ser levados em consideração. Por exemplo, textos do realismo. Quando a gente entende o contexto histórico do realismo, a gente entende por que o cortiço foi escrito de determinada maneira, tá? Quando a gente lê os textos do trovadorismo, a gente entende por que o trovadorismo tem determinados aspectos. Então, o contexto histórico, o autor, tá? E existe às vezes as pessoas fazem uma relação muito de causa e consequência. Então, assim, os textos do trovadorismo, todos eles vão falar de Deus. Os textos do realismo, todos eles vão fazer uma crítica à sociedade. Nem sempre é assim. Por mais que o contexto histórico influencie na produção de uma obra, os textos, as obras literárias não vão trazer todas as características daquele período, porque o autor, ele tem o próprio estilo. Então, por mais que aquele contexto e aquela escola que ele pertença exija, né, dele essas características, ele pode falar, não, eu não quero, dane-se, entendeu? Então, justamente falando disso, o primeiro ponto que a gente tem que falar do contexto é a questão do autor daquela obra literária. E existe muito uma confusão que as pessoas fazem dentro dessa questão do autor, que é confundir esses nomes aqui, ó. É o pseudônimo, o heterônimo e o eu lírico. Como assim? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar desses três nomes aqui, mas as pessoas confundem muito, principalmente. Eles confundem muito a relação entre pseudônimo e heterônimo e autor e eu lírico. Vou dar um exemplo para vocês. O autor é aquele que escreve a obra. Então vamos colocar aqui que o autor é o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, vamos supor que ele fez uma crítica e ele não quer que as pessoas saibam que essa crítica foi ele quem fez.
Então ele vai lá e coloca o pseudônimo, assina a obra que ele fez, como por exemplo Mickey. Quem fazia muito isso era o Carlos Drummond. As críticas de cinema que o Carlos Drummond de Andrade fazia, ele assinava como Mickey ou Gato Félix. E o que é um heterônimo? E o pseudônimo é como ele vai assinar aquela obra. E o heterônimo? O Fernando Pessoa é considerado o rei, né, dos heterônimos. Ele tem diversos heterônimos. E o que são eles? É como se o autor criasse uma personagem e essa personagem fosse e escrevesse um poema. Essa personagem fosse escrevesse um livro. E aí é como se ele baixasse nele essa pessoa, essa segunda alma que ele tivesse, ou essas diversas almas que o Fernando Pessoa, por exemplo, tem. E conforme a personagem que baixa o santo nele, ela vai trazer as características de mundo que ela tem. Um exemplo disso é o heterônimo que ele chama de Alberto Caeiro. É como se fosse uma outra personalidade dele, uma dupla personalidade, uma tripla personalidade. Enfim, o Fernando Pessoa tem muitos heterônimos. Então o Alberto Caeiro, se eu não me engano, ele era um camponês, ele tinha vida simples, né? Ele morreu de tuberculose. E ele tinha uma visão de mundo que era diferente dos demais heterônimos do Fernando Pessoa, que existiam vários outros nomes. Então o Alberto Caeiro, ele vai trazer as visões de mundo que ele tem. Não que o Fernando Pessoa tem, mas que ele tem. Tá? Então essa é a questão do heterônimo, quando o autor cria uma dupla personagem dentro dele para escrever a obra. E o eu lírico? O Fernando Pessoa é um homem, mas o eu lírico pode ser feminino. Como assim? O eu lírico, o narrador, não tem relação com o autor. Por exemplo, Clarice Lispector, se eu não me engano, em A Hora da Estrela, o narrador era um homem. E a Clarice Lispector, a autora da obra, é uma mulher. Nos textos do trovadorismo, por exemplo, era proibido as mulheres escreverem, mas existiam as cantigas de amigo em que o eu lírico, a pessoa que estava narrando, era uma mulher que estava com saudade do amado que tinha ido embora. Mas como assim? Se é uma mulher, mas então era uma mulher que escrevia? Não, era um homem, tá? Então, o eu lírico, o narrador, não tem relação com o autor. E as pessoas muitas vezes confundem isso. Então, às vezes cai umas questões que faz esse jogo, né, do eu lírico com o narrador e com o autor, e as pessoas acabam caindo porque não sabem diferenciar o eu lírico do autor. Então o eu lírico e o autor não tem relação nenhuma, tá? Pseudônimo é como ele assina a obra, assim como tem a J.K. Rowling, que fez os filmes do Harry Potter. Ela utilizava, justamente por ela ser mulher, ela não poder assinar a obra dela como uma mulher, então ela usava o pseudônimo de J.K. Rowling. E o heterônimo, que é uma dupla personalidade que o autor tem. Outro ponto que influencia na produção de uma obra é o seu contexto. O contexto de produção de uma obra. E levando em consideração dois pontos. Visão da época, que é aí quando a gente entra com a parte do contexto histórico, e as expectativas do público. Dentro disso daqui, vou citar facilmente uma escola literária, o romantismo. Quem nunca estudou romantismo, vou tentar dar uma contextualizada. O que acontecia? O romantismo está ali muito contemporâneo à Revolução Francesa, então todo aquele espírito de liberdade, igualdade, fraternidade. Então, a visão da época e o crescimento da burguesia, né? Então, os textos do romantismo, eles traziam os valores burgueses. O herói que luta, o herói que trabalha, o herói que vai atrás, né? E uma sociedade que maltrata, uma sociedade que oprime. Então, o romantismo é a visão da sociedade da época. E atender também às expectativas do público. Existiam autores dentro do romantismo que escreviam para ganhar dinheiro. Então, eles tinham que atender às expectativas do público. Então, ele pensava, essa obra aqui que eu tô pensando em fazer, vai render dinheiro pra mim? Ou essa obra aqui que talvez eu não gostaria de fazer, mas eu vou ter que fazer, vai render dinheiro? Então, ele tinha que colocar esse peso, né, na balança. Então, ele tinha que atender as expectativas do público. E não necessariamente, por exemplo, histórias do Romeu e Julieta, de amores que não poderiam acontecer. Essas histórias que aconteciam não eram necessariamente reais. É por isso que é muito complicado a gente falar de uma relação de causa e consequência dentro da obra e do contexto histórico em que ela tá, porque
os romances que aconteciam dentro da escola literária do romantismo não necessariamente eram verdade, mas era isso que atendia a expectativa do público, era isso que ia chamar a atenção das pessoas a ler o romance de folhetim. Ai, será que eles ficaram juntos? Ai, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Então, era essa questão de atender às expectativas do público. E o terceiro ponto, o queridíssimo leitor da obra. Então, é a tríade da produção literária, né? O autor, o contexto e o leitor. Esse leitor, tem duas coisas que eu quero falar sobre ele. Ele vai ter as vivências dele de mundo, e ele vai ter um período. Como assim, o período que ele está inserido? Sim, um autor que está inserido no contexto histórico da escola, né, que ele está lendo, por exemplo, um autor que está dentro do romantismo, um autor que está dentro do realismo, um autor que está dentro do modernismo, ele vai entender mais facilmente, ou ele vai pegar melhor as referências do que um autor hoje como eu que lê um texto desse, certo? E então, o período que ele está inserido influencia bastante na visão de mundo que ele vai ter, na visão do que ele vai também extrair, né, da obra literária, né, aquilo que ele está vendo, e as vivências dele também. Então, se você der um texto, por exemplo, Machado de Assis para uma criança ler, e um texto de Machado de Assis para um adulto ler, cada um vai ter uma visão diferente, ou vai entender melhor, ou vai entender menos, um texto do Machado de Assis. Embora o Machado de Assis seja considerado um escritor atemporal, né? Então, a gente fala que os textos do Machado de Assis você pode ler lá na Idade Média, pode ler daqui a 50 anos. Vai fazer sentido. Porque o Machado de Assis cita maravilhosamente bem pontos da sociedade que parece que são inerentes ao ser humano, né? Parece que vai estar sempre com o ser humano, desde que o mundo é mundo e até o mundo deixar de ser mundo, né? Então, o leitor, ele também influencia na produção literária, não na produção literária, mas na interpretação, nas consequências que essa produção literária vai ter dentro da sociedade. E agora, para fechar a nossa aula de introdução à literatura, vamos falar dos elementos da obra literária, tá? Então vamos falar aqui de uma maneira geral, uma maneira bem resumida. Então, a obra literária, ela vai ter uma ação, ela vai ter um foco narrativo, ela vai ter personagens, ela vai ter tempo e ela vai ter espaço. Agora eu vou explicar cada um desses pontos. A ação é a história contada, a ação é o que está acontecendo dentro da obra literária, a ação que está acontecendo dentro do livro, dentro da novela, dentro da crônica, tá? É a história que está sendo contada. Foco narrativo é de onde o narrador, ou é o lírico, né, o narrador sendo o lírico ou não, de onde que ele está vendo a história. Então ele é personagem principal, ele é personagem secundária, ele é narrador observador, ele é narrador personagem, ele é onisciente, né? Então o foco narrativo, que também as pessoas às vezes subestimam muito, assim. Ah, tá, é narrador onisciente. Ah, tá, é narrador personagem. As pessoas às vezes subestimam muito, mas isso tem um peso muito grande e vocês vão entender isso dentro dos contos, por exemplo, de uma maneira mais breve, das obras do Machado de Assis, dentro dos contos dele. Então essa questão da onisciência do narrador às vezes faz com que uma história tenha um determinado final. E o Machado de Assis trabalha muito com isso, sabe? Então o foco narrativo é de onde o narrador tá olhando, né, a história. O tempo, as personagens, na verdade, aí você pode dividir elas em secundárias, em personagens principais, quais as características psicológicas que elas vão ter. O tempo, né, então, um tempo que a gente chama de cronológico ou objetivo, que é o tempo que passa de maneira certinha, então um mês depois do outro mês, ou o tempo que a gente chama de psicológico ou subjetivo, que é o tempo da cabeça da personagem. Então, a personagem pode ir no tempo, voltar no tempo, entendeu? Ela é meio, entendeu? Bem futurista. E o espaço, que é o espaço geográfico onde você passa, então, Rua da Lapa, 1870 e assim por diante. Então, esse foi o vídeo sobre introdução à literatura. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem bastante os vídeos que eu vou fazer, espero que eles ajudem vocês bastante. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, me siga no Instagram. E é isso, um beijo e todos os mapas mentais que eu produzo nas videoaulas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conseguirem baixar, tá bom? Um beijo, obrigada, até mais, tchau!